A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, 15.6, possessos. 29. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, e não como os escribas. Aí vem o detalhe: Jesus chega em Cafarnaum no sábado e vai ensinar na sinagoga, porque no sábado era livre para que as pessoas pudessem se pronunciar na sinagoga, não precisava ser simplesmente aqueles sacerdotes que ali estabelecidos. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. É interessante que Jesus não aceitava o elogio desses espíritos imperfeitos que obsediavam essas pessoas. Então, porque ali demônios são os espíritos que ainda não estão esclarecidos, e demônio, no sentido da palavra, quer dizer companhia espiritual, pode ser boa, pode ser ruim. Então, ele chega e repreende o espírito: Cala-te, sai desse homem. Mas não adianta nós, réis mortais, querermos dizer para um espírito: Cala-te, sai desse homem, porque não temos condições magnéticas tais quais Jesus tinha para falarmos assim. Então nós temos que dialogar segundo os princípios de Kardec, baseado no amor, na compreensão, na solidariedade, ouvindo aquilo que o Espírito tem para dizer, e aí, com o nosso magnetismo, nós vamos dar um passo, vamos fazer uma oração, e a maioria dos espíritos eles se desarmam com uma oração. Ficaram todos tão surpreendidos que uns ou outros perguntavam: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até os espíritos impuros, e esses lhe obedecem? Marcos capítulo 1, versículo 21 e 27. E aí, como ele falava com autoridade, e não simplesmente lia conforme os escribas liam e explicavam, ele ia no espírito da letra. Ele transcendia a compreensão, e dele exalava um magnetismo especial. Então ele fala: que isso? Que doutrina nova é essa? Eles já entendiam que Jesus trazia uma inovação, e, portanto, naquele momento, até os espíritos impuros obedeciam. E era comum existir, nesses templos religiosos antigos, existir as pessoas que a gente hoje chama de obsediados, ou de possessos, né? E Jesus impõe o seu magnetismo, impõe a sua autoridade, e esses espíritos, então, se afastam. 30. Tendo ele saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34. Como até hoje, Kardec vai comentar mais à frente sobre isso, aquelas autoridades eclesiásticas atacavam Jesus. E hoje atacam a doutrina espírita. Por quê? Por não compreenderem a extensão dos fatos, não entenderem que existe toda uma técnica, toda uma preparação, e cada religião cumpre um ciclo. Daqui a alguns anos, a religião que vai predominar não vai ser as que a gente está vendo hoje. Serão outras, de outra forma. 31. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Interessante notar que estavam ali uma grande multidão em torno de alguma coisa e disputavam. Tanto os discípulos como os escribas, todos ali, alguma coisa eles estavam disputando. E quando Jesus vem chegando, todos ficam espantados, tomados de temor, e procuram saudá-lo, respeitosamente, com certeza. Perguntou ele então: Sobre que disputáveis em assembleia? Um homem no meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre,
Trouxe-te meu filho que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então toda aquela assembleia, aquela disputa, na realidade, eles estavam tentando expulsar aquele espírito que estava tomando posse daquele menino. O menino ficava mudo, ora tirava no chão, rilhava os dentes. Isso aqui é tipicamente uma crise epiléptica, que na grande maioria dos casos vai ser devido à influência de um espírito vingativo. Ele tem uma vingança com aquele médium do passado e ataca. Existem outros problemas que são de origem físicas também, que seria doença. Mas existe um grande número desses problemas que são simplesmente de origem espiritual. A pessoa, um médium, tem um espírito que o ataca, que o persegue devido às querelas dele do passado, e aí a pessoa fica nesse estado. Disse-lhe Jesus: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar, espumando. Quando o espírito sente que Jesus vem se aproximando, que ele vai ser levado até Jesus, ele logicamente vai dar o ataque final. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isso lhe sucede? Desde pequenino, disse o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora a água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Então ele faz um pequeno relato e pede a Jesus que os ampare, os socorre. E a gente vai vendo que o menino estava passando por esse processo desde tenra idade. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crer. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava ali titubeando, já desesperado, tentou de tudo para salvar o seu filho, e naquele momento, diante de Jesus, ele já tinha visto os escribas e os apóstolos tentando eliminar aquele problema, tirar aquele espírito do menino, mas não conseguiam. Então agora, diante de Jesus, as coisas eram diferentes. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou então de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Isso aqui, que ele ficou como morto, normalmente as pessoas ficam em estado muito ruim quando tiram um obsessor, nesse caso, porque isso aqui já é uma possessão. Então, quando tiram um espírito que está em possessão com a pessoa assim, a pessoa normalmente fica acamada por uns bons dias. Tem caso até da pessoa ir para a CTI. Não é brincadeira. É uma coisa séria. Portanto, o que normalmente a doutrina espírita orienta? Vai fazendo um trabalho gradual, constante e permanente. Por exemplo, muitas das vezes, pessoas nesse estado, eles têm que passar por várias e várias semanas de tratamento, vai conversando com aquele espírito, vai conversando, para afrouxando lentamente os laços, para que ele possa, então, se libertar sem entrar em situação difícil. Morrer não vai, mas vai ficar muito mal se tirar de uma hora para outra. Tem que fazer um tratamento lento, gradual e constante, para que a pessoa, ao sair, se restabeleça. Porque aqui o menino estava diante de Jesus, então Jesus pega-lhe as mãos, dá aquele influxo energético para o menino, repõe-lhe as energias e o menino então levanta. Porque Jesus tinha essa possibilidade, tinha esse poder. E nós somos muito frágeis para achar que podemos fazer muita coisa no termo de obsessão. Nós temos que fazer um pouquinho de cada vez, contando com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos protetores, e também dos mentores e protetores daquela família, para que todos consigam ir andando, caminhando, até alcançar o objetivo maior, que é a sua melhoria, que é o seu aperfeiçoamento.
Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios dessa espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Marcos capítulo 9, versículo 13 a 28. Observemos aqui que a palavra demônio é muito empregada. Demônio quer dizer companhia espiritual. Pode ser boa, pode ser ruim. Portanto, a gente tem que ler a palavra demônio, está escrito assim, mas entender que é um espírito que está com aquela pessoa, é um espírito doente, desequilibrado e vingativo. Então, o que é um demônio? Na concepção da palavra que a doutrina espírita entende, porque demônio é taxado normalmente no meio católico e protestante como espírito mau. Então, o demônio é um espírito desequilibrado, doente e que está num processo de vingança contra a pessoa. Certo? E ele é um filho de Deus como nós. Ao ser orientado, ao ser esclarecido, ele vai dar os passos à frente necessários para se refazer. E tem um detalhe importante aqui que a gente não pode esquecer de falar sobre isso. Os demônios dessas espécies não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Então, se quisermos fazer um trabalho de desobsessão, nós temos que nos manter em prece constante e vigilante por várias vezes ao dia, termos nossos minutos de oração e jejum. Aí tem espírito que fala jejum moral. Dá vontade de a gente falar uma palavra mal criada aqui, né? Mas não. É jejum. O jejum é um dos principais remédios que os orientais usam há mais de 10 mil anos e até hoje eles usam o jejum. Na medicina tradicional oriental, medicina chinesa, vietnamita, filipina, o jejum é usado. Muitos acupunturistas que têm grande conhecimento da acupuntura, que sabem lidar com todo o processo, eles passam o jejum. E às vezes não é jejum de não comer nada, é de comer uma alimentação mais leve, apropriada, a desintoxicar a pessoa daquilo que ela tem. Então, antes da reunião mediúnica, nós temos que ter o cuidado de não comermos doce, não comermos chocolate, não tomarmos café, não comermos carne, ovo, queijo, ter uma alimentação vegana. Vegano é o termo mais apropriado. Embora o leite não tem tanto problema. Leite, mas a gente tem que evitar alimentos de origem animal. Procurar uma alimentação mais vegana possível. Nem é vegetariana mais, é vegana mesmo. Nada de proteína animal naqueles períodos. Quando a pessoa vai fazer um trabalho de desobsessão, normalmente isso é pedido à pessoa para fazer esse jejum por 7 de carne, fumo, sexo, álcool. Aí a gente também acrescenta doce, chocolate e café. Leite, ovo e queijo. Nada de iogurte, nada de proteína animal. E também nada de alimentos químicos industrializados. Vamos pegar os alimentos mais naturais possíveis. Já que não temos dentro da cidade alimentos tão naturais como gostaríamos, vamos ter os mais naturais possíveis. Bom, a partir desse momento, entendendo que nós já não vamos fazer um jejum de ficar sem comer nada, nós vamos ter uma alimentação a mais leve possível. Alimentar-se pelo menos 2 horas antes da mediúnica, de forma leve, uma alimentação leve e em pouca quantidade. Terminou a reunião, faça um lanche ou pegue a segunda parte da janta ou do almoço, o que for. Mas para a reunião de tratamento espiritual tem que ter rigor na alimentação. Jesus deixou bem claro, prece e jejum. Se fosse jejum moral, ele ia falar correção dos seus padrões mentais, vigilância com o que você pensa, com o que você fala. Isso, para o trabalho do seguidor de Jesus, era uma constante. Estar vigilante, não ter maus pensamentos, não falar mal da vida dos outros, procurar ter uma vida bem centrada. Isso era normal para eles. Então, quando Jesus fala aqui em jejum, era jejum mesmo. De não comer nada ou ter uma alimentação a mais vegana possível. Normalmente as reuniões de desobsessão ocorrem uma vez por mês nas casas espíritas que a possuem. Então, nessa uma vez por mês, a pessoa tem esses 7 dias que antecedem de um jejum. Às vezes tem uma escala gradativa que vai reduzindo
as exigências, né? Ou melhor, vai aumentando as exigências até chegar o dia da reunião mediúnica de desobsessão, e às vezes já começa nos 7 dias anteriores, com todo o rigor. Agora, 7 dias de jejum mesmo, você vai chegar lá cheio de energia para doar. 32. Apresentaram-lhe então um possesso, cego e mudo, e ele o curou. De modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com auxílio de Belzebu, príncipe dos demônios. De novo aquele ciúme, aquela inveja. Já que eu não consigo, sendo um grande sacerdote, sendo alguém importante dentro do templo, no caso os fariseus eram aqueles que defendiam as ordens no templo, defendiam ferrenhamente aquelas ideias, as leis mosaicas, já que eu não consigo, ele também não vai conseguir. Eu trabalho em nome de Deus, ele trabalha em nome dos demônios. Mas Jesus dá uma resposta que não deixa uma réplica. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Ali naquele momento, Jesus estava mostrando que alguém tinha que expulsar os demônios. Alguém tinha que trabalhar na educação daqueles espíritos que obsediavam, que atormentavam. Mas como? Com auxílio de quem? Portanto, Jesus dizia que, deixou bem claro para eles: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus chegou até vós. Mas se eu expulso por Belzebu, por quem os expulsarão vossos filhos? Alguém ali conseguia expulsar os demônios? Não. Como eles não conseguiam, então Jesus mostrou o caminho que deveria seguir, o caminho de Deus, e ele estava com Deus, conforme está em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. 33. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos desta natureza, como acima narrados, no item 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente, naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se a influência dos demônios em todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Aí Kardec está mostrando aqui para nós que todas essas doenças que causavam desequilíbrios na alma mais propriamente dita, eles atribuíam a ação desses demônios, a ação desses espíritos impuros. E aí nós temos que levar em consideração que até hoje, muitas pessoas nessas condições, ao se tratarem espiritualmente, elas melhoram. Muitos casos, não todos. Porque vai ter uma gradação enorme de cada um daqueles nomes ali de doença que estão relacionados com a saúde física da pessoa, mas um grande número delas está relacionada à ação de um ou mais espíritos sobre uma pessoa. Por isso, a pessoa precisa do tratamento de desobsessão, de autoesclarecimento, de evangelização. Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos, casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia, que neles se reconhecem todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, resulta de um ato material. Então, muitas das vezes, para que essa inteligência oculta interfira, tem um ato material, tem um problema, causa problemas na vida material da pessoa. E aí a gente vai vendo que no mundo atual existem muitos adoecimentos, muitas doenças que são tidas como
é provocada por espíritos e passa pelo tratamento espiritual, a pessoa melhora, o que comprova a evidência de ser uma doença devido à ação de espíritos. São as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos, e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. Olha que interessante. Em alguns casos, a pessoa está tendo vários tipos de problemas de saúde e evoca-se esses obsessores, o espírito vem, se manifesta, dá comunicação, e a pessoa que está distante, às vezes muito distante, ela se recupera praticamente instantaneamente. Então todos nós, todas essas situações, nós vamos observar, vamos ver as possibilidades e dessa forma cada um passa pelo seu processo de tratamento, cada um passa pelo processo de melhoria íntima. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Capítulo 14, item 46. Como Jesus tinha um magnetismo, e tem, muito puro, ao chegar diante daqueles espíritos, ele já os envolvia numa psicosfera de amor, que era inerente dele. Jesus irradiava amor, irradiava bondade, misericórdia. Então, ao envolver aqueles espíritos naquele sentimento de amor, de solidariedade, de compaixão, eles automaticamente se retiravam, se afastavam. Não tinha como eles resistirem àquele magnetismo do Cristo. Nós podemos até conseguir tirar os espíritos, mas vai levar mais tempo. Nós temos que trabalhar mais os nossos sentimentos, trabalhar o diálogo e conversando, embora existam médiuns e orientadores que consigam isso com relativa facilidade. E mais equipe de mentores que trabalham com eles. Sempre vai depender do espírito, do meio e do médium. E entenda-se médium toda a equipe da mediúnica, e o meio vai ser a equipe mediúnica física, a equipe mediúnica espiritual e a organização da casa espírita. 34. O fato de ser alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Então, esse fato aqui tem a passagem que não está na nossa Gênese, mas eu copiei lá, coloquei aqui para que a gente faça a leitura dele e procure entender. Portanto, teve um dado momento que esses espíritos então pedem para entrar em corpos de porcos. Bom, fica quase um quebra-língua, né? Bom, vamos dizer aqui então. Aí o Kardec acha que é menos provável, mas vamos procurar entender. Nós vamos colocar o adendo aqui do trecho da Bíblia. Está em Mateus capítulo 8, do 28 ao 34. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, então Jesus estava numa margem do lago, ele vai para outra margem, chega lá na província dos Gadarenos. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha que interessante. Aqueles 2 endemoniados viviam no cemitério. E eles, quando Jesus vai passando, eles vêm ao encontro dele e eles eram tão perigosos que as pessoas evitavam passar por aquele caminho, tinham medo de passar ali. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aí, olha que interessante. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, e porque antes do tempo eles queriam terminar de vingar daquela pessoa. Mas Jesus foi exatamente onde ele precisava de ir, conversar com aquele grupo de espíritos. E andava pastando, distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Aqui tem um símbolo. Nós vamos terminar de ler isso aqui, vamos terminar de ler o outro pedaço,
a outra parte, o outro slide final. No final a gente faz o comentário de todos. Se for preciso, a gente volta aqui. E ele disse-lhes: Ide. E saindo, eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Aqui, gente, tem algumas coisas que é um pouco complicada, né? Vamos ver o comentário do Kardec, na segunda parte do parágrafo, depois a gente volta. Um espírito, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal. Depois de desencarnar, como o fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, que nos referimos, temos de reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos da ignorância e da superstição, ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. É isso mesmo. Então, a gente vai ver, vamos voltar lá. Eles estão muito possessos, eram muito perigosos, viviam num cemitério, cercado por um grupo enorme de espíritos que os faziam muito ferozes e tornavam-se até pessoas perigosas. Bom, a partir desse momento, nós vamos entender que esses espíritos conheciam Jesus, sabiam de todo o processo necessário para a sua purificação. Os judeus não comem porco, mas o porco em algumas regiões era usado para tirar a gordura para fazer o óleo para as lamparinas. E a carne dava para os cachorros, tratava até do mesmo dos outros porcos com aquela mesma carne. Portanto, é uma possível explicação para ter ali os porcos. Mas aí, vamos esquecer os porcos. Os judeus chamavam de porcos todas as pessoas de má vida, seja rica ou seja pobre. Tivesse má vida, eles chamavam de porcos. Porque o porco não se vê para nada. E além do mais, vivia na lama. E essas pessoas vivem na lama moral. Portanto, nesse momento, vocês vão ver passando uma manada de porco, ou seja, algumas pessoas que por ali estavam, as pessoas que moravam naquela vila, no Gadara. Vejamos a segunda parte então aqui. Então, eles saíram e entraram na manada de porcos, e os porcos se precipitou no mar. Entrar no mar significa o quê? O feto não fica dentro de um útero cheio de água salgada? O líquido amniótico não é uma água salgada? Pois bem, então eles precipitaram no mar, e ali eles estavam no lago, não estavam no mar. Portanto, quando fala entrar no mar, eles entraram no processo de reencarnação, por isso eles morreram nas águas. Porque quando o espírito nasce, reencarna, ele passa por uma série de transformação e ele vai renascer depois, mas um pouco mais purificado e com várias predisposições a crescer, a se melhorar espiritualmente. E por que as pessoas que chegou, aí os homens foram na cidade, contaram às pessoas que tinha acontecido com aqueles endemoniados, contou o que o espírito falou, contou o que Jesus autorizou fazer, eles foram lá e falaram: sai daqui, não queremos você aqui. Porque eles sabiam que eles também não eram pessoas de boa vida. E como eu não sei se eu estou realmente puro para não receber um daqueles espíritos, eu não quero que esse Jesus fique aqui. Aí, por quê? Mas espera aí, para que eles entrem no mar e morram, naquele instante tinha que estar todo mundo em processo propício à fecundação. Mas não disse que foi instantaneamente. Só disse que eles iam entrar no mar e morrer afogado. Então, é uma explicação que um amigo meu judeu me passou. É muito interessante a gente entender, porque faz todo o sentido. E aí a gente vai ver toda como que as informações são passadas de forma subliminar. E muito provavelmente alguém tirou algum pedaço desse versículo, né? Aquele ponto de ligação onde está faltando, alguém
nas traduções, e na hora que acharam que tinha que tirar a reencarnação da Bíblia, existe essa possibilidade de ter tirado um pedaço. Mas, para quem quer acreditar nessa versão, fica bem mais prática, bem mais aceitável. Eu coloquei aqui em verde porque o Kardec só cita a questão dos porcos, mas não colocou os versículos, por isso que está aqui. Não tem, pelo menos no livro da Gênesis que eu tenho, não tem essa parte. Eu fui lá, copiei, coloquei o adendo aqui, para que a gente pudesse fazer essa leitura e essa explicação. Não estou inventando nada, não estou alterando a Gênesis, está de letra diferente, com cor diferente, para que a gente possa entender que colocamos didaticamente para clarear o nosso estudo. 35. Parece que, ao tempo de Jesus, eram em grande número, na Judéia, os obsediados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos, sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Capítulo 14, item 49. Logicamente, quando a gente lê A Caminhos da Luz, a gente vai ver, quando Emmanuel fala que ali em Israel foram escolhidos os espíritos para lá estarem, seja entre os sacerdotes, seja entre o povo, aqueles que estavam em dívida, que iam passar pelo processo de perseguição, de obsessão, reencarnavam lá, porque o mestre está ali para dar um toque de luz para aqueles espíritos. E muitos desses espíritos se transformaram depois em grandes trabalhadores do bem, em grandes trabalhadores do Cristo. Eles sabiam magnetizar, conheciam a mediunidade, sabiam usar a mediunidade e foram trabalhar, passando por todo aquele processo de serem queimados vivos, ser jogados vivos para os leões e morrerem a flechadas e tantas atrocidades que foram feitas, mas eles foram dando o testemunho deles para eles se aperfeiçoarem, porque eles conviveram com Jesus. Você tem ideia do que é passar alguns segundos diante do mestre, diante do governador do planeta Terra, com aquele magnetismo de amor e de paz, ficar imerso naqueles fluidos de misericórdia? Você só vai encarnar dali para frente em missões especiais. Sem apresentarem qualquer caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sobre os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Pode, no raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. E aí aqui a gente vai deparar com vários níveis que os espíritos podem interferir para que as doenças se agravem. Por exemplo, você está sentindo uma dorzinha. Só uma dorzinha. Então faz qualquer coisa aí que passa. E faz qualquer coisa aí que passa, faz exercício, faz um tratamento sem procurar se aprofundar em o que está acontecendo. O tempo vai passando, as coisas vão agravando e de repente você se vê em uma grande dificuldade, em uma situação bem delicada, porque aquela doença se agravou muito. É uma ação indireta dos obsessores, mas existem casos em que os obsessores podem manipular a energia da pessoa e causar-lhe uma doença onde ele já tem uma tendência, certo? E aí, para desfazer, leva mais tempo. Um dia virão a ser incontestavelmente arrolada entre as causas patológicas que requerem pela sua natureza especiais meios de tratamento, revelando a causa do mal. O Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meios de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Bom, então nós temos que ver o seguinte: existem doenças causadas pelo assédio de espíritos. Existem outras doenças causadas por assédio de espíritos porque você suprime uma doença. Por exemplo, você tem uma verruga e arranca a verruga, você vai ter depressão. E a depressão vai ter uma parte física porque você arrancou aquela verruga e uma parte psíquica porque os espíritos vão aproveitar e vão te dar um couro. Um couro, entre aspas, né? Vão deixar a pessoa atormentada. Outro fator que leva muitas pessoas a terem depressão é suprimir infecção de garganta. Aí a pessoa suprime a infecção de garganta, ela fica um tempo boa, aí depois ela alterna depressão com gastrite. Se ela tem gastrite, ela melhora a depressão. E se ela tem depressão,
melhora a gastrite. Então, a gastrite aparece, some a depressão. Some a gastrite, aparece a depressão. Até que faça-se o tratamento que faça voltar a infecção de garganta para que aquelas toxinas fluídicas saiam e a pessoa recupere a saúde. Vede o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tem muita explicação a respeito, e Organon da Arte de Curar. Se você suprime a doença física, ela vai para onde nenhum bisturi pode alcançar. Portanto, às vezes a gente quer tratar achando que a pessoa está com obsessão, mas a pessoa está com uma supressão de uma doença. A gente citou a verruga e a infecção de garganta, que são as mais comuns, que a gente depara como homeopata. Isso é importante esclarecer as pessoas, porque na doutrina espírita nós temos que ter mais conhecimento. Portanto, vai existir fatores adoecedores que vão ser tratados com as técnicas espíritas e vai ter fatores adoecedores que tem que fazer um tratamento do corpo físico. E a técnica que eu enxergo ser a melhor nessa questão de tratar o corpo físico, desde que a pessoa saiba tratar sem suprimir, é a homeopatia. 36. Os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente e, por esse motivo, reputada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder e de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual. A tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje, contra as manifestações espíritas. Aí a gente vai ver que, quando Jesus fazia as suas curas transcendentes, incomodava demais a classe dominante, porque eles viam em Jesus alguém muito perigoso. Porque quem é esse cara, quem é essa pessoa que tem tantos poderes? Será que ele quer tomar meu lugar? Será que ele vai querer ser o sumo sacerdote do templo? Ou o rei de Israel? Então, com esse tipo de pensamento, as pessoas começavam a ficar meio preocupadas. E aí, quando eles falam que se ele expulsava por próprio demônio, Jesus mostra que se ele expulsasse pelo próprio demônio, o demônio estaria com a casa dividida, porque qualquer nação dividida entre si fica mais fácil de ser conquistada pelo inimigo. 170. Nota de Allan Kardec. Nem todos os teólogos, porém, adotam opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Aqui está uma cujo valor o clero não pode contestar. Emitida por um eclesiástico, Monsenhor Feicinius, bispo de Hermópolis, na seguinte passagem das suas conferências sobre a religião, tomo 2, página 341, Paris, 1825. Se Jesus operasse seus milagres pelo poder do demônio, este houvera trabalhado pela destruição do seu império e teria empregado contra si próprio o seu poder. Certamente um demônio que procurasse destruir o reino do vício para implantar o da virtude seria um demônio muito singular. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes dizia. Bom, aqui ele dá uma explicação segunda, bem parecida com aquela que os espíritos trazem. Então, de 1825 para 1865, vai dar aí 40 anos, né? Provavelmente ele estava vivo ainda. Mas é uma informação importante e interessante que faz a gente entender e repensar que primeiramente, demônio não existe. São espíritos vingativos, espíritos presos ainda a conceitos retrógrados, com um grande sentimento de vingança, com um grande sentimento de ódio, que atacam a certas pessoas que eles se julgam credores. Se opero prodígios em nome do demônio,
O demônio está dividido consigo mesmo, trabalha conseguintemente por se destruir a si próprio. Resposta que não admite réplica. É precisamente o argumento que os espíritas opõem aos que atribuem ao demônio os bons conselhos que os espíritos lhes dão. O demônio agiria então como um ladrão profissional que destruísse tudo o que houvera roubado e exortasse os outros ladrões a tornarem as pessoas honestas. Portanto, não tem como ficar mais clara a explicação. Porque, como que, se Jesus operava os milagres em nome do mal e dava tão bons conselhos às pessoas, como poderia ser Jesus trabalhando pelo mal? Da mesma forma, a doutrina espírita, que procura dar bons conselhos, através dos bons espíritos, dar bons conselhos, dar boa orientação, primar pela prática do Evangelho. Agora, não podemos acreditar em todos os espíritos, conforme está lá em João, na Epístola de João, se não me engano, capítulo 4, versículo 1. O versículo 1. Aí, eles dão o conselho para nós, para que a gente não acredite em todos os espíritos, mas verifique se os espíritos são de Deus. Cuidado com a forma com que eles falam, cuidado com o jeito com que eles estão falando. 15.7 Ressurreições. A filha de Jairo. 37. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio a seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Então, se Jairo era o chefe da sinagoga, ele era o sacerdote. Então, o sacerdote, nesse momento, diante do extremo estado da filha, ele vem até Jesus, mostrando que muitas das vezes as pessoas agem segundo as suas próprias conveniências, e também nem todos os sacerdotes pensavam da mesma forma. Tinha aqueles, como Nicodemos, José de Arimateia, que viam em Jesus um grande mensageiro do bem, mas não tinha como enfrentar o sistema. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então ele pega esses três que estão sempre com ele, Tiago, o irmão que é irmão de João, e Pedro. Todas as atividades mais delicadas, esses três estão juntos. E ele vai até a casa de Jairo e diz para Jairo crer. Crê apenas, vamos. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e saltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele, tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Aí quando Jesus chega e mostra que tinha algo mais transcendente, que tinha algo mais importante a se fazer, que a menina não estava morta, e aquelas pessoas que só estavam ali atrapalhando começaram a zombar dele, e ele manda que todos saíssem. Ficou só o pai, a mãe, a menina, Pedro, João e Tiago, seu irmão. Tomou-lhe a mão da menina e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante a menina se levantou e se pôs a andar, mas contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 43. Aqui
Ele diz que a menina estava adormecida, enfraquecida. Ela estava, por exemplo, com alguma indisposição orgânica, não estava se alimentando direito e ficou fraca. Adormeceu-se profundamente, já com a fraqueza orgânica no limite da sua respiração, do seu pulso, sem levar em consideração outras doenças mais graves. E Jesus, com seu magnetismo puro, chega e insufla-lhe a energia e pede que ela levante, que ela anda, e ela sai fazendo isso. E todos ficam maravilhados. Portanto, ele diz que ela estava adormecida. O filho da viúva de Naim. 38. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Então, ali, naquele momento, aquele jovem já estava no esquife para ir para o sepultamento. A mãe, viúva, esse era o seu único filho, e indo para o sepultamento. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela. Ele disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então ele disse: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E agora? Estava morto? Ou simplesmente adormecido, desmaiado, por algum motivo? Aqui não diz se ele estava ou se ele não estava. Ele estava indo para ser sepultado e não se sabe se realmente estava morto. Mas Jesus chega e o ressuscita. Independente dele estar morto ou dele estar quase morto, não vai diminuir o milagre que Jesus fez. Aliás, a gente não deve falar milagre, né? A transmutação de energia que Jesus fez, fazendo com que aquele jovem recobrasse as suas energias e voltasse à vida normal. Portanto, nesses dois casos, não tem nenhuma afirmativa da parte de Jesus ou de alguém que ele já estava morto. Por isso, Jesus então impõe-lhe as mãos e eles se levantam e eles recuperam a sua vida. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Imagine as pessoas que adoram uma notícia nova, adoram uma conversa para esquentar o dia, como saíram. Muitos deveriam até deixar o trabalho para ir conversar com o vizinho, passar as informações, porque na roça, eles moravam em roça, tinha as pequenas vilas e depois as pessoas tinham suas casas nos seus sítios. Então as pessoas estão lá isoladas, saíam e até o vizinho, quando fazia os comentários, levar as notícias. Imagine como deveria ter sido. Mas nesse momento nasce uma grande fé, nasce em cada coração um novo sentimento. Sabiam-se que o enviado de Deus, para nos libertar das nossas amarras, dos ódios, da vingança, dos malefícios que nós mesmos criamos para nós próprios, já estava entre nós, para nos dar o ponto de referência para nos tornarmos espíritos livres, com a consciência tranquila para o caminho que devemos seguir. 39. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso, o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Nesses casos até aqui, o primeiro caso ele fala que dorme e o segundo ele fala para o menino levantar, não diz mais nada, só fala para a mãe parar de chorar. Se mesmo, na atualidade, as aparências enganam por vezes aos profissionais com mais frequentes não havia de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e
onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina, disse ele, não está morta, ela está apenas adormecida. Então, no primeiro caso, Jesus afirma que ela estava dormindo. Então, ela estava num processo de muita fraqueza, ou até mesmo por algum tipo de doença que a deixava naquele estado quase letárgico. Digo quase letárgico porque não foi dito que ela estava letárgica. Ou seja, estava numa condição mínima de vida. Mas, de todo jeito, temos um fato importante, que Jesus doa da sua energia pura, doa do seu sentimento puro, e essa jovem, então, recupera a sua saúde. Na 171, nota de Allan Kardec, uma prova desses costumes se nos depara nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 5 e seguintes. Aí aqui ele vai reproduzir o Ato dos Apóstolos. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram presas de grande temor. Logo, alguns rapazes lhe vieram buscar o corpo, e tendo levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do que se dera, entrou, e Pedro lhe disse. No mesmo instante, ela caiu aos pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, enterraram-na junto do marido. Então, ali, se ele simplesmente desmaiou, ninguém procurou saber que estava desmaiado. Ninguém esperou para ver se ele ia acordar. Simplesmente pegou, levou e enterrou. Da mesma forma, a jovem, a esposa, ao chegar e passar mal, caiu ali desmaiada ou morreu. Pegaram, levaram e enterraram. Ou seja, enterravam praticamente de imediato. Não faziam um velório, não esperavam mais um pouco. Portanto, o Kardec está mostrando para a gente uma possibilidade que existia naquela época, que pode ser relatado aqui, pode ser interpretado e entendido como uma condição do jovem e da jovem. Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que os laços perispiríticos ainda se não romperam definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que esse deixara de respirar, havia ressurreição, em casos tais, mas que, na realidade, era cura, e não ressurreição, na acepção legítima do termo. De todo jeito, é um fato transcendente, que mostra o poder de Jesus, mostra a sua superioridade e a sua capacidade de doar fluidos. Portanto, não vai diminuir Jesus ter ou não ter ressuscitado essas duas pessoas, ou simplesmente curado-as. De todo jeito, mostra que ele tinha um grande poder magnético, uma grande energia psíquica, de tamanha pureza, de tamanho poder, que insuflava naquelas pessoas a saúde e fazia-os voltar à vida normal. 40. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que a letargia duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que, em certos indivíduos, a decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte, havendo, em tal caso, cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. O Kardec dá uma descrição aqui para nós entendermos que o processo de morte, naquela época, era simplório. Olhou e não está respirando mais. Se está desmaiado, se não está, morreu, leva em terra. Não fazia nenhum exame. E até hoje, com os recursos que temos, às vezes as pessoas se enganam. Naquela época, então, que não tinha exame, não tinha como averiguar, pegavam e enterravam. Isso é um fato. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal?
Foi sua irmã Maria quem disse, mas como sabia ela? Por haver há 4 dias que Lázaro fora enterrado, ela supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Capítulo 14, item 29. Aí aqui, não está dizendo que Lázaro não estava nem que estava morto. Ele está colocando a possibilidade inversa de Maria já supor para Jesus, chegar para ele e falar assim, já cheira mal, tem 4 dias que está no sepulcro. Ou ela foi lá no sepulcro e sentiu o cheiro. Se dissesse que ela tinha ido lá fazer orações e percebeu o cheiro, aí a gente tinha certeza, né? Ela foi lá e viu que estava exalando o cheiro da sepultura. Porque não tinha cimento para lacrar. Nota 172 de Allan Kardec. O fato seguinte prova que a decomposição precede algumas vezes a morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo padre Marim, capelão dos cárceres, e destinado às decaídas que se arrependem, encontrava-se uma rapariga que suportava os mais terríveis sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. Em meio às suas dores, parecia sorrir para uma visão celestial. Então, ele dá o detalhe que o convento foi criado pelo padre Marim, em Toulon. Ele era um capelão dos cárceres e ali era para as raparigas arrependidas. Certamente rapariga, aquelas pessoas que vendem o corpo. Como Santa Teresa, pedia-lhe fosse dado sofrer mais, embora suas carnes já se achassem em frangalhos, com a gangrena a lhe devastar todos os membros. Por sábia previdência, os médicos tinham recomendado se fizessem a inumação do corpo logo após o trespasse. Coisa singular. Mal a doente exalou o último suspiro, cessou todo o trabalho de decomposição, desapareceram as exalações cadaverosas, de sorte que durante 36 horas pôde o corpo ficar exposto às preces e à veneração da comunidade. Então existem coisas diferentes. Ali, a partir do momento que ela exala, que ela morre, era para o corpo decompor, cessa toda a decomposição. E durante 36 horas fica ali o corpo exposto, sem exalar nenhum cheiro. Portanto, Kardec mostra-nos que tem alguns fatos que são transcendentes, vamos dizer assim. O que tem aqui, como a gente vai explicar o fato? É melhor não explicar nada, né? Mas pode ser que o magnetismo daquela jovem, em tanta oração que ela fez, ao sair do corpo, mostrando a superioridade do seu arrependimento, perante os erros já cometidos, mostrando a superioridade da sua sublimação espiritual prevalecendo, deixou aquele corpo impregnado de um magnetismo salutar, que ele parou de apodrecer por um tempo, para despertar naquelas pessoas um sentimento de fé diferente. Isso é uma possibilidade. Mas o importante aqui, na questão de Lázaro, que nós temos que entender que há muitas evidências que Lázaro já estava morto. Portanto, Jesus faz uma oração e diz: Pai, perdoa-me, mas para isso vinha essa hora. E faço isso para engrandecer a tua memória. Então, a partir daquele momento, Jesus faz todo um trabalho íntimo de oração, pede permissão a Deus, fala sobre por que ele estava fazendo e Lázaro sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, a todas aquelas pessoas que ali estavam, que eram contra Jesus, ficavam pensando como matar Lázaro, porque era uma testemunha viva de que ele estava morto, já fedia, já estava em decomposição, e Jesus, com todo o magnetismo puríssimo e salutar, e se nós acreditamos que ele criou o planeta Terra, o que mais ele não poderia fazer? Ressuscitar um amigo morto era coisa muito simples para Jesus. Portanto, não vamos duvidar do fato. E não vamos ser tão crédulos de achar que todas as pessoas podem ressuscitar. Ali foi um caso à parte para mostrar o poder de Jesus. Ele mesmo deixa, que ele foi claro para isso, para nós nessa passagem, que ele faz isso para mostrar o poder de Deus, para mostrar para todos, para não deixar dúvida nenhuma, que ele era um enviado de Deus. 15.8 Jesus caminha sobre a água. 41.
Logo fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem antes dele, que ficava a despedir do povo. Depois de o ter despedido, subiu a um monte para orar. E tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Então Jesus está ali com as pessoas, com seus discípulos, e ele fala para os discípulos: pega um barco e vai. E ele fica ali, conversa mais um pouco, despede, depois ele sobe um monte e vai fazer suas orações. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrária ao vento. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando por sobre o mar. E agora? Caminhou ou não caminhou? E tem a observação 173, nota de Allan Kardec, o lago de Genezaré ou de Tiberíades. Então são os dois, quando fala mar, nas passagens da Bíblia está se referindo ao lago de Genezaré ou o lago de Tiberíades. O Tiberíades é um pouco menor, Genezaré é um pouco maior. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma! E se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Portanto, eles tinham medo de espírito. Acharam que era um fantasma que estava andando sobre a água. E lembrando que estava à noite, talvez o máximo que tinha uma lua, mas como estava ventando forte, era uma noite um pouco escura. Então eles viam, andando sobre a água, um vulto. E logicamente ficaram assustados. Além da barca estar quase sossobrando devido às forças do vento, ainda tem mais uma pessoa andando sobre as águas. E aqui a gente tem que lembrar que sempre que nós estamos no barco e deixamos Jesus de fora, as tempestades da vida podem nos açoitar e muitas das vezes ficaremos assombrados com vários fantasmas que podem aparecer, até que deixemos que Jesus venha novamente adentrar a este barco da nossa vida. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus, mas vindo um grande vento, ele teve medo. E como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí, quando nós estamos nessas tempestades, e o nosso barco, Jesus, está de fora, nós ainda não trouxemos Jesus para o barco da nossa vida. Ao tentarmos caminhar do lado de fora do barco, fugindo daquelas ondas revoltas, se nós duvidarmos da força do amor do Cristo, nós iremos assobrar do mesmo jeito. Iremos afundar. Portanto, vamos ter fé, vamos acreditar e não vamos duvidar. Vamos agir segundo as leis do amor e da fraternidade. E tendo subido na barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 23. E aqui, a partir do momento que Jesus anda sobre as águas, e ao entrar na barca, está sequinho, é importante lembrar disso, e o vento cessa. Sempre que Jesus entra no barco da nossa vida, o vento, as tempestades vão cessar. Por mais adverso que seja aquele momento, as tempestades irão cessar. Mas é importante que a gente entenda que aqui está relatando o seguinte: Jesus andou ou não andou sobre as águas? É possível que ande sobre as águas? Vejamos a explicação de Kardec. 42. Este fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos no capítulo 14, item 43. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sob a ação das leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. Então, não é uma coisa milagrosa. Existe uma força que ainda desconhecemos, que ela pode ter intervindo ali naquele momento, interagido, e feito as coisas acontecerem. Jesus, embora estivesse vivo,
pôde aparecer sobre as águas com uma forma tangível, estando a luz em seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se na narrativa de alguns sinais característicos das aparições tangíveis. Capítulo 14, itens 35 e 37 a 37. Portanto, era possível que Jesus tinha apenas ali em um desdobramento, uma projeção astral. Mas tem outra explicação também possível. Porque, como Kardec coloca aqui, é mais provável, mas Pedro andou sobre as águas. Por um curto espaço de tempo, por uma curta distância, ele andou sobre as águas. Certo? Aí, quando ele duvida, ele afunda, mas Jesus vem, caminha com ele e coloca ele dentro do barco de novo. Portanto, essa projeção, embora seja bem aceitável, quando a gente avalia esse detalhe, aí já dá para perceber que é bem improvável que Jesus estava ali em desdobramento. Mas, por outro lado, mesmo em desdobramento, ele poderia ajudar Pedro a sustentar-se ali em algum momento. Mas, vamos ver a segunda explicação. Por outro lado, também pode ter sucedido que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. Portanto, é possível que ele tenha caminhado, é provável que ele tenha caminhado usando seu poder para levitar sobre as águas e, portanto, que Pedro também caminha um trecho sobre as águas. Também ele poderia oferecer a energia suficiente para Pedro também levitar sobre as águas. Fato natural, sem grandes dificuldades da gente entender, mostrando as possibilidades de que Jesus tinha, que transcendia tudo aquilo que nós entendemos hoje. 15.9 Transfiguração. 43. 6 dias depois, tendo chamado de parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas com a neve, como não há pisoeiro da terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então, naquele momento, diante deles aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Fica aí a primeira reunião mediúnica estabelecida na era cristã. E ninguém menos para fazê-la senão Jesus, e ninguém menos para materializar-se senão Elias e Moisés, que tanto combateram a mediunidade. Portanto, ficou ali revogada a lei de Moisés, que proibia comunicar com os mortos. Mas você tem que saber com qual morto você vai conversar e como você vai conversar. Porque, na realidade, no mundo espiritual você está mais vivo do que nunca. 174, nota de Allan Kardec, Monte do Tabor, a sudoeste do lago de Tabarixe, e a 11 quilômetros a sudoeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros de altura. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Diante daquela Jesus resplandecendo de luz, transfigurado, e a presença de Elias e Moisés os deixou estonteados, sem saber o que fazer, sem saber como se portar diante de algo tão maravilhoso. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Isso aí é um fenômeno da voz direta, também reproduzido muitas vezes nas primeiras igrejas, e é possível, em algumas reuniões mediúnicas, ter essa voz direta. E muitas das vezes nós temos a voz direta que fala diretamente conosco, e quem está conosco não ouve, só uma ou outra pessoa ouve. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém falasse do que tinham visto,
até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns aos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Marcos capítulo 9, versículo 1 a 9. E uma das coisas que os apóstolos tinham dificuldade de entender e aceitar era que Jesus estava prestes a se despedir deles. Então, quando falava em ressuscitado dentre os mortos, eles se entendiam, mas eles não queriam entender. E o interessante é que ele pede para guardar silêncio, até que ele ressuscite entre os mortos. Certamente, quando Jesus começa a fazer as aparições, eles então relatam para o grupo que eles tinham presenciado esse fato da transfiguração e da aparição de Moisés e Elias no Tabor. Porque aqui é um marco de que a vida continua e que os Espíritos podem se comunicar conosco, em condições especiais, é claro. 44. É ainda nas propriedades dos fluidos perispiríticos que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito se desse excepcional fulgor, quando a aparição de Moisés e Elias cabe inteiramente ao know-how de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, itens 35 e seguinte. Então, Elias e Moisés, de alguma forma, eles se materializaram para que todos ali pudessem vê-los. E Jesus, transfigurado pela oração, a sua irradiação fluídica, a sua expansão perispirítica, moldou seu corpo e seu envoltório de forma que ele adquiriu uma aparência muito diferente daquela que até então estavam acostumados a ver. E ficou resplandecente de luz, e uma luz extremamente branca, extremamente pura, tal qual ele era e é. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontrem comumente nos homens, porque estão todas elas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiram nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Então ele estava encarnado, estava sob o jugo da carne, mas ele estava naquela condição de espírito puro, que irradia de uma pureza, de uma energia muito sublime, de uma energia de grande capacidade de transmutação para todos nós. 15.10 Tempestade aplacada. 45. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes ele: passemos a outra margem do lago. Partiram então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então um grande turbilhão de ventos se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, eles se viam em perigo. E aqui a gente vai deparar então, se nós estamos no barco com Jesus, mas ele adormece em nossos corações, o perigo, logicamente, vai vir bater a porta. Estejamos sempre atentos de que Jesus deve estar bem desperto em nossos corações, em nossa caminhada, em nossas almas. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outros se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é este que assim dá ordem ao vento e às ondas? E eles lhe obedecem. Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Jesus, com todo o seu magnetismo, conseguia influir sobre os elementais e, com todo aquele poder mental que ele tinha, poderia mudar até mesmo o curso dos ventos.
aplacar a fúria das ondas, que era na realidade provocada pela força dos ventos. Então, como nós ainda não entendemos a força de uma mente, de um espírito puro, nós normalmente temos a tendência de duvidar. Mas, com relação a Jesus, nós podemos perfeitamente acreditar e entender que Ele tem o poder de transformar o que quer que seja. (46) Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver o fenômeno em questão, poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre essas inteligências e provaria um poder que nenhum homem é dado a exercer. Aí a gente tem que ver que o Kardec faz uma suposição que, se for causado por elementos inteligentes, como em alguma outra parte da codificação ele cita essa possibilidade, então Jesus tinha o poder sobre eles, uma tão grande autoridade que ele ordenava e as coisas aconteciam. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta, de sua parte, uma segurança de que pode explicar pela circunstância de que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. Portanto, ele estando dormindo, ele sabia que não tinha nenhum perigo, porque qualquer perigo iminente, ele resolveria o problema com toda a maestria, com toda a sua energia, com todo o seu saber. Portanto, são situações que nós temos que estar sempre atentos em detalhes de que Jesus é Jesus. E o poder dele transcende a todo o entendimento que nós temos. Por mais que o Kardec nos traga para a razão, com certeza, com toda a perspicácia que Kardec tinha de fazer as avaliações para que a gente pudesse entender os fatos sem aqueles problemas que normalmente as pessoas colocam meio místico, meio sobrenatural, mas é tudo natural. Jesus tinha um magnetismo muito puro, tinha um poder mental que nós não conseguimos dimensionar, e as coisas iam acontecendo sempre favoráveis ao fortalecimento da fé, aqueles discípulos que ali com ele estavam e outros que estavam assistindo e aqueles que iam ver a história. Porque eles contavam. O pessoal não guarda segredo, ainda mais esses segredos assim. 15.11 Bodas de Caná. 47. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. E certamente não perceberam como ele se deu. Ali, mas sabiam que tinha aqueles tonéis de vinhos, que o vinho estava acabando, e a festa não era para acabar naquele momento, e Maria pede para que os serviçais obedecessem tudo que Jesus dissesse, e Jesus então pede que eles encham os tonéis de água, ele impõe-lhes as mãos e tudo vira vinho. A gente não tem como duvidar mais disso aqui, porque na época do Kardec era uma coisa bem sobrenatural. Por um aspecto. Por outro aspecto, é bem possível, conforme ele coloca na própria explicação dele, que uma interferência dos fluidos pela imposição da mão de Jesus pudesse transformá-los. Rochester, no livro As Duas Esfinges, ele conta umas histórias bem transcendentes, vamos dizer assim. E nós presenciamos há pouco tempo Saita Sai Baba, que tem vários vídeos dele produzindo efeitos físicos dos mais variados. Portanto, o mais comum, ele enfiava a mão dentro do cumbuco, eles rodando a mão ali dentro, ia saindo cinza, indefinidamente. Essa cinza, normalmente, ele botava em saquinhos e dava para as pessoas que estavam ali. Muitas das vezes, ele materializava cordões de ouro, brinco de ouro. Eu conheci uma pessoa
que Sai Baba deu para ela um saquinho de cinza. E para a irmã e o cunhado dessa pessoa, que são pastores de uma igreja, ele deu um anel de ouro e para o rapaz, para o cunhado dela, e um par de brinco de ouro para a irmã dela. E tudo tem relação com o tempo. Tudo que o Sai Baba dava tinha relação com como nós estamos lidando com o nosso tempo. Portanto, os efeitos físicos, se Sai Baba poderia fazer o que ele fez, Jesus faria aquilo e muito mais. E logicamente que Jesus não procurou fazer muitos fenômenos físicos, tais quais esse transformar água em vinho. Mas ele transformou, multiplicou os peixes, multiplicou os pães. E quantas outras ele fez e que os apóstolos acharam por bem não registrar. Ou foram intuídos ou esclarecidos por seus protetores não deixar escrito aquele outro, ou alguém tirou. Porque claro, já consta que já foi tirado vários pedaços da Bíblia para tentar mascarar alguns pontos das informações, que não queriam que elas fossem passadas na íntegra, tais quais eram. Então vão tirando aqui, tirando dali. Ou seja, temos várias possibilidades, várias interpretações, mas o fato é que Jesus tinha poderes ultra transcendentes que nós não conseguiríamos designar todos, entender todos, e muitas das vezes as pessoas até duvidam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar, seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Por que ele fez só esse? Ou fez outros e não foram relatados? Jesus era de natureza extremamente elevada, para se ater a efeitos puramente materiais próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe ganhariam mais adeptos, do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Item 27. Portanto, se ele fosse fazer vários desses, eles iriam logo falar que ele era um prestidigitador, um mágico, tinha muita habilidade, muita destreza para fazer os seus truques. Não, portanto, não consta que foi, pelo menos nos relatos, que tenha ocorrido mais fatos tais como esse. E até porque Jesus foi seu primeiro milagre, aquele que começou a despertar nas pessoas a curiosidade, começou a despertar nas pessoas os primeiros comentários, e nada melhor para exemplificar o início do trabalho de Jesus como uma festa, uma núpcias, um casamento. E ele então contribui para essa festa com mais vinho, deixando as pessoas ali felizes. E eu faço a pergunta, muito importante essa pergunta. O vinho é usado para fazer várias tinturas. Tudo que se coloca no vinho se torna um remédio, serve para alguma coisa. Então, se colocar jabuticaba no vinho, trata coração, no vinho tinto. Se colocar romã no vinho branco, ele desfaz qualquer tumor e bota aquele tumor para fora. Se colocar romã no vinho tinto, ele seca muitos problemas inflamatórios. Então, seja, o vinho é usado para tratar várias coisas. Entendendo esse poder transcendente de Jesus, será que ele não transformar essa água em vinho, ele não colocou ali uma essência medicamentosa, essência de tratamento da saúde, para transmutar aqueles espíritos e fazê-los mais puros, mais dóceis, ter mais fé? Porque isso é possível. Quem entende homeopatia sabe que isso é bem possível. Homeopatia, fitoterapia. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que
Em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Então, a água não adquiriu só o sabor do vinho, também a coloração. E não era um vinho qualquer, era um vinho mais saboroso, mais quintessenciado, que deixou todos assim, mas por que esse vinho por último? Ele deveria ser o primeiro. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim das bodas, do mal rico, da figueira que secou, e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Aí é uma outra possibilidade. Apenas contou uma parábola para servir de ensinamento. Mas, pelo relato que está na Bíblia, o fato aconteceu. Portanto, a mãe dele ali naquele momento pede, obedeça, faça tudo que ele vos pedir. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos os têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho? Mais um sentido. Certamente que ali estava mostrando que o melhor vinho viria depois, que a festa das núpcias, do casamento do noivo, ou seja, da festa de estarmos aqui na presença de Jesus, de todas as comemorações, o bom vinho viria depois, quando eles, dotados do poder do Espírito Santo, pudessem fazer curas, pudessem fazer transformações. O certo é que nada no Evangelho é de uma interpretação só. Podemos interpretar de várias formas e sempre teremos, desde que não seja uma forma muito equivocada, sempre teremos os benefícios trazidos e os benefícios colhidos por entender da melhor forma possível os ensinamentos do Cristo. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações nem tão absolutos em suas opiniões que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Portanto, nós temos que procurar entender que existe essa possibilidade da transmutação da água em vinho pelo poder magnético de Jesus, mas também nós podemos entender como uma parábola, como a forma que ele tinha ali de explicar alguma coisa e ela ficou sendo contada como se fosse uma história real. Portanto, nós temos que estar sempre entendendo Jesus das formas mais transcendentes, porque ele viveu uma vida muito transcendente e trouxe para nós informações exuberantes que nós precisamos aprender a sorver esse néctar divino para caminharmos com mais fé e segurança ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada aqui na Terra.